Olá, pessoas desconstruídas, eu sou a Mari. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo ao canal Mulheres Desconstruídas e Dona da Própria Vida, tá? Hoje eu vim falar com vocês de um arquétipo que, na verdade, dividi a minha experiência com vocês, de um arquétipo maravilhoso que eu ativei na minha vida. Olha só, estou falando do arquétipo de Kali. Se você deseja saber como foi essa experiência para mim, fica comigo até o final do vídeo para você saber. Deixa eu falar uma coisa para você, minha amiga, meu amigo. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, a sua sugestão, tá? Para que a gente possa continuar crescendo e expandindo, não só nos arquétipos, como no autoconhecimento também, tá? Vamos seguir adiante. Eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o arquétipo de Kali. Kali é o símbolo da libertação, né? E eu ativei Kali num momento muito importante da minha vida, no momento ali que eu fiz 40 anos e que eu estava desejando fechar um ciclo na minha vida e recomeçar um novo ciclo. Então, ali andando pela minha cidade, eu encontrei numa loja a estátua e eu não tive dúvidas de que eu precisava trazer esse arquétipo para casa, que eu precisava ativar esse arquétipo na minha vida. E, gente, realmente eu estava certa, porque o arquétipo de Kali, ele nos convida a viver sem culpa, a não termos vergonha da nossa história, a não termos medo das experiências que a gente viveu, e também a questão das dúvidas, não termos dúvidas de quem somos, né? Ou muito menos para onde vamos, né? Por isso que ele é recomendado para esses 4 momentos da sua vida. Se você está com medo, se você está com vergonha, se você está com culpa, ou se você está com dúvidas, né? Então foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Era exatamente isso que estava acontecendo na minha vida. Porque por mais que a gente aprenda, se experimente, de vários ângulos, a gente às vezes não consegue identificar os motivos do porquê certas experiências continuam se repetindo na sua vida. E era isso que estava acontecendo comigo. Certas experiências eu não conseguia compreender por que elas continuavam se repetindo, né? Então, Kali, ao ativar o arquétipo de Kali, eu pude perceber a raiz das minhas inseguranças, a raiz da minha baixa autoestima, né? Porque Kali, ela vem para nos ajudar a retirar as máscaras, para nos ajudar a sermos verdadeiramente autênticas, para não termos mais medo da nossa história, nem termos vergonha de quem somos, de onde viemos, né? E algumas vezes esses sentimentos nos acompanham ao longo da vida e nem sempre a gente consegue perceber que eles estão ali. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Por incrível que pareça, assim, eu não conseguia perceber o quanto que eu ainda estava carregando comigo uma baixa autoestima, uma vergonha de mim mesma, né? A vida inteira, sem muito me dar conta, eu sempre me senti uma pessoa feia, né? Inapropriada, indesejada, né? Eu tive que lidar com essas verdades e é mais um desabafo aqui, tá, gente? Por quê? Porque a minha mãe, quando ela me teve, ela era uma mulher, uma jovem, uma garota muito nova. Então, a vida dela, ela tinha outras prioridades que não era me criar. E o meu pai eu nem conheci, né? Eu nem tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu não sou registrada no nome do meu pai. E por mais que eu, né, já esteja ali com 40 anos, isso ainda me afetava. Isso ainda estava ali no meu inconsciente, na minha alma, como uma ferida registrada, né? Como uma ferida de rejeição, como uma ferida de uma pessoa inapropriada, que nem deveria ter existido, que nem deveria ter vivido, né? Porque, enfim, para mim, foi esses os sentimentos que eu acabei encontrando com o arquétipo de Kali dentro de mim. Foi, assim, extremamente doloroso. Por quê, gente? Porque a vida toda eu tinha vestido uma máscara de uma
excelente autoestima, uma máscara de amor próprio, mas que no fundo eu ainda tinha dentro de mim esse sentimento de ser uma pessoa inapropriada, de me sentir extremamente feia, de me sentir inadequada até, né? A minha vida toda eu cresci como alguém assim muito diferente, porque eu fui criada pela minha avó e eu tinha ali no meio das minhas tias, né, as minhas tias mais novas, eu chamo elas de irmãs porque elas tinham idade mais parecida com a minha, né? A minha mãe não pôde me criar e minha avó me criou. E eu tinha ali a pele mais clara, os olhos verdes, né? E por incrível que pareça, no Nordeste a gente acaba sofrendo muito bullying, sofrendo muita crítica, né? E eu sofri muita crítica na minha infância ali. Até os 10 anos eu sofri muita crítica, eu era muito apontada, tenho uma boca grande também, né? Então isso era visto como algo feio, como algo, sei lá, inapropriado, sabe? E ter o olho verde também significava algo diferente, estranho e até mesmo inadequada. Porque se vocês observar as pessoas, ou elas têm os olhos escuros, ou as pessoas de pele mais clara costumam ter os olhos azuis, né? Não é tão comum você ter um olho verde. E essa questão, pra mim, que eu achava que já estava resolvida, eu nem tinha noção de que eu tinha esses sentimentos de rejeição dentro de mim. Eu não tinha noção de que essas memórias estavam vibrando dentro de mim. E eu sempre senti assim uma baixa autoestima que eu nunca soube exatamente de onde vinha. E com o arquétipo de Kali eu percebi que estava vindo desse lugar, estava vindo da infância, dessa crítica, desse julgamento, de me sentir feia. E eu cresci me sentindo feia, né? Eu cresci me sentindo inapropriada, eu cresci me sentindo indesejada pela minha família, pelos meus pais, e enfim, né? E isso foi um sentimento que eu acabei desenvolvendo e fui carregando ele pela vida fora. Claro que isso me fez perder muitas oportunidades de melhorar de vida, me fez perder muitas oportunidades de ser uma outra pessoa, né? Porque sentimento de baixa autoestima, de rejeição, de se sentir feia, eles de certo modo impactam a quem somos e a forma como a gente se comporta, né? Por quê? Porque a gente acaba vestindo máscaras para disfarçar essas sensações, para disfarçar essa vivência, essas experiências relacionadas à baixa autoestima, né? Então, assim, com o arquétipo de Kali, essa máscara para mim caiu, realmente, né? Essa máscara que eu sustentava há tantos anos, ela caiu e eu pude olhar para mim e me perceber, reconhecer que eu estava carregando esses sentimentos dentro de mim há muitos anos, desde a infância, e eu tive uma sensação de fato de libertação, como é a proposta do arquétipo, né? Eu me senti liberta, porque, gente, assim, essa fome, essa dor emocional relacionada a esse passado, a essa infância, ela foi escancarada diante de mim, foi assim, extremamente doloroso. Eu passei 2 dias chorando muito quando eu me deparei com essas memórias de dor, com esses sentimentos que estavam dentro de mim, registrados na minha alma, no meu inconsciente, né? E foi muito doloroso passar por isso, mas eu consegui perceber de onde vinha esse sentimento de baixa autoestima e de feiura, de me sentir realmente feia, inadequada, indesejada e rejeitada, né? Então, assim, como o arquétipo de Kali, ele te convida a parar de usar máscara, né, a ser autêntica, ele também é um símbolo de amor incondicional, onde você se aceita do jeito que você é.
você se aceita por completo, você não deseja modificar nada em você para que você se ame de forma incondicional. E foi esse o sentimento que eu experimentei, né? Eu experimentei esse sentimento de completude, porque durante muito tempo eu desejei ser diferente, eu não aceitei meu cabelo. Por mais que pareça algo bonito, eu nem sequer aceitava o fato de ter os olhos verdes. Porque isso, quando a gente olha a fundo, quando você é assim, eu não sei se tem alguém aqui que passou por isso, e se tiver, comente, por favor, que esse olho um pouco mais vívido, ele está associado a bruxas, né? Ele tem um significado no inconsciente coletivo de mulheres bruxas, de mulheres que possuíam naquela época conhecimentos e que por conta desses conhecimentos elas eram queimadas, destruídas, elas eram vistas como uma ameaça à sociedade. E era assim que eu me sentia a vida toda, por incrível que pareça, sempre ameaçada, sempre com medo, sempre observando, que sempre houve assim muito comigo essa sensação, sabe? Ou as pessoas olhavam para mim, ou elas, muitas vezes, ainda eu vejo isso, as pessoas olham para mim com cara de nojo, com cara de asco, sabe? De uma forma assim que eu sempre pensei, cara, de onde vem isso? O que tá acontecendo? Eu não fiz nada, eu só tô andando aqui, eu só tô vivendo. E muitas vezes as pessoas, elas olham para mim com essa cara de nojo, com essa cara de asco, com essa, sabe, esse sentimento de rejeição, né? Quando você tá passando na rua e a pessoa te olha assim, que você sente na alma que parece que você ofendeu, parece que você, sei lá, parece que você realmente, a pessoa não gostaria de te ver, sabe? Esse sentimento de que você tem que se esconder. Então, vocês imaginam, né? Então, foi essa dinâmica que aconteceu comigo quando eu ativei o arquétipo de Kali. Eu me senti convidada a olhar para esses sentimentos, olhar para essas memórias, e isso me trouxe uma paz, isso me trouxe uma calma. Embora tenha sido extremamente doloroso, isso acalmou meu coração, acalmou a minha alma, no sentido de entender que tudo aquilo que eu vivi me feriu, me machucou, e que essas feridas, elas continuavam abertas dentro de mim. E como acontece com as nossas memórias, o que acontece com as nossas memórias? Elas vibram e elas criam mais do mesmo, né? Então, com essas memórias de baixa autoestima, de rejeição, de uma pessoa inapropriada, eu sempre acabava recriando essas cenas de novo na minha vida, né? Então, com Kali, eu pude experimentar essa aceitação incondicional, porque ela representa justamente isso, né? Essa coisa de você reivindicar o seu direito de ser, sem desejar mudar nada, né? De você reivindicar o seu direito de existir, sem necessariamente ter que modificar-se para ser aceita, né? Porque muitas vezes o olhar do outro de rejeição para nós faz com que a gente se pergunte, meu Deus, mas será que eu deveria mesmo existir? Será que eu deveria mesmo estar aqui, né? Então foi essa sensação que eu lidei nos últimos dias, né? Eu estive fora do canal por alguns dias, sem gravar, justamente porque eu estava vivendo essa catarse, vivendo esse momento de purificação, onde eu estava olhando para mim, reconhecendo que esses sentimentos sempre existiram para comigo, que eu sempre me senti assim, no fundo, eu sempre me senti feia, inapropriada, indesejada e como se eu não tivesse o direito de existir. E a Kali me mostrou essa verdade, embora dolorosa, libertadora, onde eu pude ver quem de fato eu sou, né? Porque ela, o nome dela significa o tempo e nenhuma ação escapa o tempo, né? Nada escapa ao tempo. E foi o tempo para mim de olhar para essas questões, de olhar para essa dor,
de aceitar essa dor, aceitar que ela existia dentro do meu coração, sabe? Aceitar essa ferida na minha alma, esse sentimento de ser indesejada, de ser inapropriada e às vezes até de não ter o direito de existir, né? Por possuir uma características físicas diferentes da grande maioria das pessoas e por perceber muitas vezes no olhar das pessoas esse olhar de nojo, esse olhar de asco para comigo, como se eu não pudesse estar aqui, né? Então, com o arquétipo de Kali, eu identifiquei essas memórias dentro de mim, esses sentimentos e, gente, assim, foi muito arrepiador, vamos dizer assim, lidar com isso, porque, sabe, aquele choro que você chora, você fica... Eu fiquei dessa forma, eu fiquei exatamente assim, de tão doloroso que foi, sabe? Eu comecei a ficar... perdi o fôlego de tanto que doeu lidar com essa situação, mas depois veio ali o alívio de que isso foi embora, saiu da minha vida, graças a Deus. E é aquela coisa, né, das características principais de Kali, né, que é o medo, a culpa, a dúvida, né, a vergonha, porque era isso que eu sentia, tinha muito sentimento de vergonha, até hoje eu tenho muito sentimento de vergonha dentro de mim, a vergonha da minha aparência, a vergonha de ser quem eu sou, a vergonha da minha história, de não ter sido criada pela mãe, de não ter sido registrada pelo pai, de não ter tido esse reconhecimento, né, esse sentimento de dívida que muitas vezes a gente, não sei vocês, mas eu senti essa dívida na minha alma, né, de ver que a minha avó teve que me criar, porque senão, sei lá, o que poderia ter acontecido comigo, né? Então, todas essas questões vieram à tona com a ativação do arquétipo de Kali na minha vida. Tudo isso eu lidei e foi libertador, né? No vídeo anterior eu falei sobre as principais características dela, do arquétipo, e eu pude viver, né, aonde eu fiz essa conexão mais elevada com o meu eu superior, o meu ego baixou um pouco a bola, porque esses sentimentos que eu vivi por muitos anos, o ego, a máscara, essa persona, eu nunca consegui identificar de onde vinha, eu nunca soube exatamente de onde estava vindo esse sentimento de vergonha, de culpa, de como se não pudesse existir, né? Então, por Kali trazer para você, para sua vida, esse símbolo de libertação, eu pude perceber esses sentimentos dentro de mim e eu pude fazer diferente, eu pude lidar com isso, né? Porque na última simbologia dela aqui, ela justamente significa isso, né? Essa integridade de você poder existir da forma que você é, íntegra, sem desejar mudar nada, sem desejar mudar seu cabelo, sem desejar mudar o seu tipo físico. E aqui eu não tô falando de questões superficiais, eu tô falando de questões profundas, de questões da alma, de sentimentos que muitas vezes a gente carrega e não tem coragem nem sequer de contar para ninguém. E às vezes aquilo te dói tanto e essa dor fica tão protegida e tão guardada que você não tem coragem de dividir ela com ninguém, né? Você nem tem coragem, você nem se autoriza a olhar para essa dor, porque era isso que acontecia comigo. Eu nunca tinha, com 40 anos que eu fiz agora em maio, eu nunca tinha me autorizado a olhar para essa dor, a olhar para essas memórias de dor desde a infância, né? Esse sentimento de como se eu não pudesse, se eu não tivesse o direito de existir, né? Se eu não tivesse o direito de ser, o direito de simplesmente existir. Então, essa foi a minha experiência com o arquétipo de Kali, embora muito doloroso, extremamente libertador. Sim, agora eu me sinto muito mais feliz, muito mais empoderada, muito mais íntegra,
me aceitando muito mais, aceitando a minha história, aceitando a minha experiência, com menos vergonha de quem eu sou, com menos vergonha, com menos medo da vida e das pessoas, e muito mais empoderada no sentido de cada vez menos me importar com a opinião das pessoas sobre mim, com um olhar de asco, com um olhar de nojo das pessoas para comigo, né? E claro, gente, com o ego muito mais baixinho, porque Kali simboliza justamente isso, né? A morte do ego. O ego sai de cena para que o eu superior possa existir, para que o eu superior possa tomar conta aí da sua vida, da minha vida, enfim, que ele possa viver, né? Afinal de contas, o nosso corpo é do eu superior, não é do ego nem da nossa personalidade, né? É da centelha divina. Tá bom? Então essa foi aí a minha experiência com o arquétipo de Kali, que mais é um desabafo das minhas inseguranças, das minhas dores da alma, dos meus buracos da alma que nem eu sabia que ainda carregava, mas que estavam lá, por incrível que pareça. E essa dor me trouxe muitas crises existenciais ao longo dos anos. Não foram poucas, foram muitas crises, né? Porque justamente quando você está dominada pelo ego, você vive nesse ciclo. Quando você acha que... Porque quando o seu ego é muito grande, você não aprende com as experiências. Você continua repetindo e muitas vezes não sabe o porquê, né? Então, como Kali chegou na minha vida derrubando ali tudo, inclusive as máscaras que eu usava para me defender de mim mesma e das pessoas que olhavam para mim com esse olhar de nojo, eu acabei lidando, sendo um pouco mais realista, mais autêntica, mais eu, e me autorizando a ser eu, me autorizando a sentir, me autorizando ao sofrimento, vamos dizer assim, né? Sem ter que aparentar não estar sentindo, não estar vendo, né? Porque quando a gente é olhado de uma forma, quando as pessoas olham para você de uma forma, você tem ali duas alternativas. Ou você reage, ou você finge que não vê. Então, a vida toda eu fingia que não via, mas eu via, né? Eu só não me autorizava a sentir aquele olhar de nojo, de asco das pessoas para comigo. E Kali me trouxe essa grande liberdade para que eu pudesse reivindicar esse direito de ser, reivindicar esse direito de existir, reivindicar esse empoderamento, né, do qual todas nós, mulheres e homens, temos o direito de ter, né, ali da fonte divina, tá bom? Beijo para vocês. Se você ficou aqui comigo até agora, deixa o joinha aqui para mim, tá? Não esquece não. E até o próximo vídeo. Gratidão.